Começa agora o quinto e último encontro do minicurso Tiras no Ensino. A proposta de hoje, deste quinto encontro, dessa quinta aula, é discutir quais os cuidados tomar no uso de tiras na hora de levar esse material até o aluno em sala de aula. A gente propõe 4 mínimos cuidados a serem tomados, e aí eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou botar o exemplo antes e depois propor a recomendação. Então, o primeiro exemplo é de uma reportagem do G1, do portal G1, do dia 11 de abril de 2019, dizia o título da reportagem: Tirinha da Magali, adulteração pornográfica é usada como tarefa para crianças no interior de São Paulo. Eu vou botar primeiro a tira que não foi adulterada para a gente pegar de exemplo aqui, que é essa aqui. Tá lá, Magali, primeiro quadrinho: olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Daí ela dá o beijo, e aí o sapo se transforma em príncipe. Ela vai embora aborrecida. Um príncipe? Bah, pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro. Ela esperava que fosse se transformar em alguém ligado a alguma profissão relativa à alimentação. Aí a gente tem esse conhecimento prévio de que a Magali é gulosa, é comilona. Então ela esperava que fosse alguém que pudesse fornecer comida para ela. Essa é a brincadeira aí, a sacada, vamos dizer assim, desse humor da tira cômica. Ela foi usada, antes disso, ela foi adulterada por alguém. Essa produção adulterada foi colocada na internet, e o pior, essa produção foi retirada da internet, apropriada como material paradidático e usada num exercício levado para a sala de aula de crianças numa cidade do interior de São Paulo. E a tira adulterada é esta aqui. Então, a lição que se tira, vamos dizer assim, a recomendação óbvia que se tira desse primeiro exemplo, e a primeira recomendação que a gente vai dar é: leia previamente a tira antes de levar esse material para o aluno na sala de aula. Isso não vale só para a tira, mas vale também para qualquer material que você vá levar para o aluno em sala de aula. Segundo exemplo que a gente trabalha para chegar na segunda orientação: As Mais Doces Mentiras da Propaganda é uma tira da série Malvados, do André Dahmer. Vai dizer no primeiro quadrinho: quando vendem carros, nunca mostram os engarrafamentos. Quando mostram banco, as pessoas sempre estão felizes. E aí no último: e se usar o desodorante certo, você será atacado nas ruas. Tem uma conotação sexual no último quadrinho que não teria nenhum problema, não fosse o fato de que a tira foi usada num vestibulinho para pré-adolescentes, né? Na faixa dos 12, 13 anos de idade. Então, vai para a segunda recomendação: adequar o conteúdo à faixa etária. Você não pode usar determinadas tiras para crianças do Fundamental 1. São tiras que, eventualmente, você pode usar para alunos do ensino médio ou para pessoas do EJA. Então, vale um bom senso de ler a tira e tentar adequar o conteúdo à faixa etária do aluno. Terceiro exemplo, para chegar na terceira recomendação dessa tira: Camilo, primeiro quadrinho. Vamos apostar a corrida até a Fê? Claro, e Dinho, espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. E aí a presença das pernas de uma pessoa fardada sugere que não é seguro porque a criança é de cor negra e tem receio de ser abordada pelo policial. Tem uma crítica muito forte nessa tira, né? Agora, a gente pode não se basear somente nos dados que a tira apresenta. Dá para avançar na leitura. Então, por exemplo, pode-se trabalhar com a ideia da tira cômica. Por que ela seria uma tira cômica? Qual a crítica que ela traz? Qual é a tira? É da série Armandinho? Qual a característica desse personagem da série Armandinho? Quem são os outros personagens? Quem é o autor? Onde ele mora? Ele produz essa série desde quando? Essa série é publicada em jornal. Quais jornais? Circula também nas redes sociais do autor. São muito conhecidas essas redes sociais dele, tem muitos likes, tem muitas curtidas. Tem uma crítica nessa tira. Qual é essa crítica? Ela casa com a realidade das pessoas da sala de aula? Enfim, o que eu estou tentando mostrar é que com esses dados extras, esses dados a mais,
a gente consegue ler de forma diferente a mesma produção e de uma forma bem mais crítica e com muito mais conteúdo, né? O que eu estou tentando, na verdade, dizer é que a terceira recomendação é contextualizar a tira o máximo possível. Quem é o autor, quem são os personagens, onde circulou, enfim, isso ajuda a pessoa a ter um grau de leitura um pouco mais profundo daquele que a própria superfície textual vai apresentar. Para a quarta e última orientação, vou dar uma volta agora um pouco mais longa, tá? Não tão longa, mas um pouco mais longa. A gente tem a tendência de dividir os leitores em 4 perfis, né? Uma margenzinha de erro para cá e para lá, mas mais ou menos casa com esses perfis. O primeiro perfil de leitor de quadrinhos é a pessoa que não lê quadrinhos, o que não tem nenhum problema nisso, mas é uma pessoa que tem um distanciamento com esse tipo de produção. O segundo perfil de leitor é o que a gente chama de leitor eventual de quadrinhos, aquela pessoa que lê o quadrinho que chega até ele. Ele não vai atrás do quadrinho, ele vai ler o quadrinho que chega até ele. No século XX, era muito comum que esse quadrinho que chegasse até essa pessoa fosse o quadrinho que circulava pelos cadernos de cultura dos jornais impressos. Nesse século XXI, como nem todos leem mais jornais impressos diariamente, as pessoas leem isso pela internet, é muito possível que os quadrinhos que cheguem até essas pessoas sejam os quadrinhos que circulem pela internet, particularmente pelas redes sociais. Então, eu não vou comprar uma obra em quadrinhos, mas se chegar uma tira para mim pelo WhatsApp, eu leio. É um pouco esse o perfil. O outro perfil de leitor, o terceiro, seria o leitor habitual, aquela pessoa que não só vai ler aquilo que vem pela internet, mas ele vai ler também outras coisas. Ele vai comprar quadrinhos, ele vai atrás de quadrinhos. Então, é um pouco esse o perfil. É uma pessoa que não se contenta só com o que circula pelos ambientes digitais, mas ele também vai comprar livros de quadrinhos e revistas em quadrinhos, sejam digitais ou sejam impressas. O quarto e último perfil de leitor de quadrinhos seria aquele leitor recorrente, aquela pessoa que é quase um fã de quadrinhos. Ele não só busca o que lê, mas ele lê com frequência. Não é exagero dizer que a pessoa não passa uma semana sem ler pelo menos uma produção em quadrinhos. E aí, se a gente fosse brincar um pouco com o estereótipo de quem seria essa pessoa, é algo próximo com o Sheldon, do seriado Big Bang Theory, né? Aquela pessoa que é fã de quadrinhos, sabe tudo o que acontece, quem são os personagens, em que história que aconteceu. É uma pessoa que tem um conhecimento, evidentemente, um pouco maior, porque ele tem um contato maior com esse tipo de produção. A gente sistematizou um pouco esses perfis que a gente acabou de conversar, mas o ponto central é responder a essa pergunta aqui, ó. Qual o perfil de leitor dos professores brasileiros? Claro que vai ter professor que entenda mais do assunto, aquele que entende menos, mas da experiência que a gente tem no assunto, a tendência, grifo, tendência é que o professor brasileiro seja ou um não leitor de quadrinhos ou um leitor eventual de quadrinhos. O que não teria problema não fosse o fato de que esse professor tem que dar respostas sobre os quadrinhos que pelo menos aparecem na mão dele, presentes nos livros didáticos. Então, pelo menos não leitor de quadrinhos ele não pode ser, ele tem que, no mínimo, ser um eventual, habitual, algum conhecimento mínimo, pelo menos, ele tem que ter. Agora, esses dois perfis sinalizam que o professorado tende a um desconhecimento sobre histórias em quadrinhos, sobre suas características, sobre esses elementos. O que nos leva para a quarta orientação. Para trabalhar quadrinhos em sala de aula, é necessário que haja um repertório de leitura, mas não só de quadrinhos. Para trabalhar cinema em sala de aula, é necessário que haja um repertório mínimo. Para que trabalhe literatura em sala de aula, é necessário que haja um repertório mínimo. Então, é um pouco óbvio isso, mas a pessoa, quanto mais obras ela souber, maior o volume de referências ela vai ter para poder selecionar quais são mais adequadas para determinada atividade, quais poderiam ser sugeridas para os alunos para serem lidas, enfim, né?
entender melhor do métier com o qual ele está trabalhando. E aí eu termino com essa provocação aqui. Qual seria o seu perfil de leitor de quadrinhos? Será que você é um leitor eventual, um leitor habitual? Mas essa pergunta traz embutida uma cutucada, na verdade, né? Cutucada do bem, que é aquela cutucada de você tentar entender um pouco mais para poder trabalhar um pouco melhor. Um pouco esse norte, né, dessa pergunta. Como hoje é o último encontro, a última das 5 aulas do minicurso, fiz uma espécie de sistematizaçãozinha aqui das outras aulas que podem ser vistas. Aí é só dar um clique no YouTube, no site, no espaço aí da Parábola Editorial. Vocês conseguem achar isso aí muito melhor que eu. No primeiro encontro, a gente procurou definir o que era tira. No segundo, defendemos a ideia de que as tiras não são só de humor, embora as tiras cômicas sejam as predominantes. No terceiro, a gente foi discutir se chama tira ou tirinha. A gente sugere que se use a palavra tira em vez de tirinha. No quarto encontro, a gente fez uma trajetória das tiras no ensino e mostrou depois como elas podem ser bem aplicadas em materiais didáticos e como elas podem ser aplicadas de um jeito que podia ser uma tira, podia não ser uma tira, tanto faz. E neste último encontro, a gente tentou defender, sugerir, na verdade, 4 cuidados para serem tomados antes de se levarem as tiras para a sala de aula. Olha, eu só tenho a agradecer por vocês terem acompanhado todo esse mini curso com tanta paciência, chegado até esse último encontro aqui, e terminando com o convite de sempre, que as discussões que a gente fez nesse mini curso estão mais detalhadas no livro Tiras no Ensino, que a gente publicou pela Parábola Editorial. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.